Trouxe para vocês aqui mais uma questão da FAMERP, dessa vez uma questão sobre energia. E no item A, ele diz o seguinte: calcule a altura do ponto A em metros em relação ao ponto P. Calcule a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P em metros por segundo. Então nós temos que esse elevador ele vai se deslocar em linha reta e vai passar pelo ponto P. Mas antes de passar pelo ponto P, ele diz que aqui em A ele tem uma energia potencial gravitacional que vale esse valor aqui, 3,2 vezes 10 a quinta joules. E ele diz que essa energia potencial gravitacional é em relação a esse ponto P. Então esse ponto P aqui é o meu zero, beleza? Nós sabemos que a energia potencial gravitacional nada mais é que o produto do quê? Da massa pela gravidade pela altura. Então pensa comigo, se eu tenho a energia, eu tenho a massa e eu tenho a gravidade, eu vou ter a altura. Então vem comigo aqui, ó. No item A, nós podemos colocar que a altura nada mais é que o quê? Que energia potencial gravitacional dividido por m vezes g. Então eu vou colocar energia potencial gravitacional dividido pelo produto da massa pela gravidade. Logo, a minha alturinha, vou botar o incidente aqui, logo a minha alturinha nada mais é que 3,2 vezes 10 a quinta dividido por massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Massa vale 400, a gravidade vale 10. 400 vezes 10 costuma dar 4.000. Então eu vou colocar 4 vezes 10 na terceira. Eu não gosto de vírgula, então o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula para a direita, para isso eu pago um pedágio. Qual é o pedágio que eu pago? O meu expoente ele cai um número, então vai ficar 32 vezes 10 a quarta dividido por 4 vezes 10 a terceira. Então a minha alturinha nada mais é que isso aqui dá 8, isso aqui dá 10. 8 vezes 10 costuma dar 80. Sempre analisa a sua resposta. Se desse 800 metros, estaria ok? Não, né? Você não iria num brinquedo que o elevador sobe até uma altura de 800 metros. Você iria? Deixe aí nos comentários. E agora eu preciso calcular a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P. Então ele passa aqui pelo ponto P com uma velocidade. Nós sabemos que todo corpo que tem velocidade tem energia cinética. E ele deu energia cinética. Ele falou aqui no enunciado que a energia cinética vale 1,8 vezes 10 a quinta no ponto P. Então essa energia cinética ela vale 1,8 vezes 10 a quinta. Ué, se eu tenho energia cinética, e eu sei que energia cinética nada mais é que energia cinética nada mais é que o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Se eu tenho energia cinética, se eu tenho a massa e se eu tenho 2, eu tenho a velocidade, certo? Então, nós podemos escrever que a velocidade vai ser igual a 2 vezes o valor da minha energia cinética dividido pela massa, tudo isso na raiz feliz, certo? Isso é a mesma coisa que eu escrever raiz de 2 vezes energia cinética é 1,8 vezes 10 a quinta dividido por 2. Opa, dividido pela massa, que eu olhei aqui, ó, dividido pela massa que vale 400. Vamos colocar 4 vezes 10 ao quadrado? Vezes 10 ao quadrado. Então vem comigo, ó. Esse cara com esse cara dá 2 aqui embaixo. Que dá para fazer aqui? 1,8 por 2 dá 0,9. Então vamos comigo. Ó. Então a velocidade vai ser igual a raiz de 0,9 vezes 10 a quinta com 10 ao quadrado dá 10 a terceira. Certo? 10 a terceira. Vem comigo, eu sei que você tem medo de raiz. Vem comigo, ó. Isso aqui é a mesma coisa que, se eu andar agora uma casa para a direita, o que acontece? Que o expoente cai. Então vai ficar 9 vezes 10 ao quadrado. Acabou, né, gente? Por quê? Raiz de 9 é 3. Vou até colocar aqui, velocidade igual a 3. Raiz de 9 é 3. Raiz de 10 ao quadrado é 10. 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Ok? Tranquilo? Vamos agora para o item B. Para isso eu vou assoprar isso aqui. E apareceu aqui. Não era para ter aparecido. Eu apaguei errado. Apaga aqui. E aparece aqui. Só falta ler o enunciado, né? No B, ele falou assim, ó. Sabendo que 20 metros abaixo do ponto A, o elevador tinha uma energia cinética de 5 vezes 10 a quarta, calcule a intensidade média das forças de resistência em Newton
que atuaram sobre o elevador nesse trecho do movimento. Ixi, então isso aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Nada impossível, mas um pouquinho mais delicadinha. Vem comigo que aqui não tem erro, aqui não tem aluno que sai com dúvida da aula. Ele disse assim, ó, cerca de 20 metros abaixo do ponto A, certo? Supondo que aqui vale 20 metros. Ele disse que aqui o elevador ele tem uma energia cinética. E essa energia cinética, ela vale, vamos só confirmar, 5 vezes 10 a quarta joules. 5 vezes 10 elevado à quarta joules. E ele pergunta qual o valor da força, da intensidade média da resultante das forças de resistência. Então vem comigo. Ó, o elevador está descendo. Vamos marcar aqui as forças que agem no elevador. Então aqui tem o meu ponto que representa o elevador. Para baixo eu tenho qual força? Eu tenho a força peso. Para cima eu vou ter qual força? A força de resistência do ar. Vou chamar de FA, tudo bem? Força de resistência do ar. Lembra sempre que o elevador está caindo, então eu vou sempre percorrer esse deslocamento aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a análise que nós vamos fazer. Seguinte, eu posso fazer por conservação da energia? Eu não posso fazer porque eu tenho forças dissipativas. A força da resistência do ar é uma força dissipativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a energia cinética que eu tenho aqui nesse começo. Se ele saiu do repouso, ela é zero. Eu tenho energia cinética que eu vou chamar de final, nesse ponto. E eu vou usar o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz que o trabalho das forças resultantes é igual à variação da minha energia cinética. Então, eu posso escrever que o trabalho das forças resultantes é igual à energia cinética final, no ponto final que eu estou analisando, menos o que eu tinha lá no comecinho, energia cinética inicial. No comecinho ela é zero, porque ele parte do repouso. Logo, eu posso escrever que o trabalho da minha força resultante nada mais é que a minha energia cinética final, que é massa vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado, dividido por 2. Vamos até colocar um Fzinho aqui. Beleza, F estranho. O segredo para resolver essa questão é entender isso aqui, ó. Trabalho da minha força resultante. Quantas forças eu tenho agindo no meu elevador? Fala duas. Duas, muito bem. Então o trabalho da força resultante nada mais é que o trabalho da força peso mais o trabalho da força de resistência do ar. Lembrando que eu estou falando em módulo, tudo bem? Então eu vou somar, vou fazer o seguinte, aqui está atrapalhando, pronto. Então o trabalho da força peso mais o trabalho da força da resistência do ar é igual a mv² dividido por 2. Agora vem aqui no cantinho comigo. Como que eu calculo o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso, lembra que o trabalho de uma força, vou colocar aqui, ó, o trabalho de uma força é sempre o produto da força que eu tenho vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos aplicar esse conceito ou essa definição para esse caso. Esquece essa força, tá bom? Olha só para o peso. O peso é uma força apontando para baixo, e o meu deslocamento também é para baixo. Então eu posso colocar o peso aqui, ó, em cima, só para você enxergar melhor, que é o peso. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? O ângulo é zero. Então se eu aplicar essa formulinha, vai ficar como? Ó, vem aqui, agora vem aqui para este lado. O trabalho da força-peso é igual à força, qual força eu estou falando? Peso. Vezes o deslocamento. O deslocamento é 20 metros. Vezes cosseno de θ. Cosseno de 0 é 1. Então vai ficar peso vezes 20. Então o trabalho da força-peso vai ser igual a 20 vezes o peso, que é massa vezes gravidade, a gente já calculou, né? Que era 4.000. 4, 1, 2, 3. Logo o trabalho da força-peso nada mais é que 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, o trabalho da força-peso nós já temos. Vou colocar aqui 80, 1, 2, 3. Mais trabalho da força de resistência do ar. Vou fazer aqui, ó. Para você não se confundir. Será que cabe aqui? O trabalho da força da resistência do ar nada mais é que o quê?
a força da resistência do ar, que eu chamei de FA, vezes o deslocamento, vezes o cosseno θ. Só que agora, vem comigo aqui, ó, tem o deslocamento para baixo. Mas a força de resistência do ar está para cima, está aqui, ó. Qual é o ângulo entre a força da resistência do ar e o deslocamento? Ó, o ângulo é esse aqui, ó. Quanto que é isso aqui? 180 graus. Logo, eu vou jogar 180 graus aqui. Cosseno de 180 dá quanto? Dá menos 1. Então, eu posso dizer que o trabalho da resistência do ar nada mais é que menos o produto de força vezes deslocamento. Força é o que eu quero descobrir, vezes o deslocamento, que é 20. Vou pegar esse carinha aqui e vou jogar ali na nossa equação principal. Então, volta aqui, ó. Trabalho da força e resistência do ar nada mais é que menos, vou até apagar esse mais para não nos confundir, menos, porque o menos por causa do cosseno de θ, porque o cosseno de θ é 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, FA vezes 20, força do ar vezes 20, isso tudo é igual à massa dele, que é 400. Ó, vamos já dividir, né? 400 por 2 costuma dar 200. 200 vezes a velocidade nesse ponto ao quadrado. Na verdade, ó, podemos fazer o seguinte. Eu tenho esse valor. Esse valor ele deu 5 vezes 10 à quarta. Então eu vou trocar isso aqui por 5 vezes 10 à quarta. Logo, eu só tenho essa incógnita. Então joga para lá para ficar positivo. A força da resistência do ar é igual a 80.000 menos, ou melhor ainda, né? 80.000, 8 vezes 10 à quarta, menos 5 vezes 10 à quarta, dividido todo mundo por 20. Logo, a força da resistência do ar nada mais é que 8 menos 5 dá 3, 3 vezes 10 à quarta, que eu posso escrever como 30 vezes 10 à terceira, isso dividido por 20, corta, corta, 3 por 2, 1,5. Logo, a força da resistência do ar nada mais é que 1,5 vezes 10 à terceira newtons. E aí, gostou do exercício? Conseguiu acompanhar o raciocínio? Deixa aí nos comentários. Um abraço, tchau!